Saúdo o povo de Deus com a paz do Senhor. Aqui quem vos fala é o vosso irmão em Cristo, o pastor Lucas. Saúdo-vos com a paz do nosso Deus e Pai, e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. O Senhor, nesta noite de hoje, nos deu mais uma palavra em forma de áudio devocional, a qual se encontra no livro de Romanos, capítulo 9, e versículo 22 até o versículo 27. O Senhor já me levou algumas vezes para esta passagem bíblica, mas hoje o Senhor quer falar de forma diferente. Vai nos dizer assim a palavra do Senhor, no versículo 22. E que direis, se Deus, querendo mostrar sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou, os quais somos nós, a quem também chamou não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Mas também dentre os gentios? É uma pergunta. Como também dizem Oséias, chamarei meu povo, que não era meu povo, e amada, a que não era amada. E sucederá que no lugar em que lhes foi dito, vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Aí serão chamados filhos do Deus vivo. Também Isaías clamava acerca de Israel, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Glória a Deus. Aqui pelo versículo 22, dá para a gente entender que há pessoas que já estão, como se diz, predestinadas à perdição. Mas se arrependerem dos seus pecados, Deus é fiel para salvar. Porque diz, e que direi se Deus, querendo mostrar sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição. Então já foram preparados para isso. Mas tem chance. O único que não tem chance de salvação mais é Satanás. Mas qualquer pessoa que se arrepender, que fazer como diz lá no livro de Provérbios, que confessar com a sua boca os seus pecados, alcançará a misericórdia. Aleluia. Aleluia. Mas muitos já estão, infelizmente, porque escolheram também, né? E Deus que vê o futuro, Deus que vê o presente, Deus que vê tudo, Deus sabia que eles iam escolher servir ao inimigo e por isso já estavam preparados para a perdição. Mas ainda há oportunidade. Enquanto há vida, há esperança. Enquanto tiver fôlego de vida, tem chance de salvação. Aleluia. Aleluia. Porque o Senhor não quer que ninguém se perca. A vontade dele é que todos sejam salvos. Mas há um tempo determinado para a porta do céu se fechar, para a porta da graça se fechar. Assim como houve um tempo determinado para a porta da arca de Noé se fechar. E aqueles que estavam dentro ali foram representação da salvação. Ficaram livres de todos os males. Aleluia. Mas aqueles que ficaram para o lado de fora da porta não tiveram mais chance de salvação. Todos pereceram, todos morreram com um grande dilúvio que inundou toda a terra. Só ficou acima da água só a arca de Noé, o resto ficou tudo coberto por água. Todo o planeta, toda a terra. Aleluia. Até os montes foram cobertos por água. Aleluia. Se eu não me engano foi 40 dias e 40 noites, chovendo dia e noite. Assim como Moisés passou 40 dias e 40 noites na presença do Senhor, como Jesus passou 40 dias e 40 noites jejuando no deserto também. Então há números na Bíblia que são proféticos, como o número 7, né? O Senhor fez várias obras
com o número 7. Criou o mundo em 6 dias, no sétimo descansou, mandou Naamã mergulhar 7 vezes nas águas do Jordão. E por aí segue-se. Mandou Josué rodear na última volta Jericó 7 vezes no último dia, de gritar que iria cair. Então, há números na palavra do Senhor que são proféticos, que têm um significado, principalmente o 40 e o 7. Aleluia. Mas há também os vasos que já são preparados para a glória, para a salvação. Aqueles que já nasceram, aqueles que Deus escolheu desde o ventre da sua mãe para a salvação, como ele disse para Jeremias. Jeremias disse: Ei, Senhor, eis que eu sou uma criança, não sei nem falar. O Senhor disse: Não diga que tu não sabes falar, porque onde eu te mandar tu irás, e o que eu mandar tu falarás. Eis que eu te escolhi desde o ventre da tua mãe, te dei as nações como profeta, e te dei as nações por profeta, e dei a ti as nações por profeta das nações. Se levantarão contra ti, pelejarão contra ti, mas não prevalecerão. Te coloco hoje como torre forte, como muro de bronze, como cidade fortificada. Eles lutarão contra ti, pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu te escolhi desde o ventre da tua mãe. Eu te escolhi desde o ventre da tua mãe para uma grande obra. E o Senhor diz no versículo 23 exatamente isto: para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou. Nós somos os vasos de misericórdia. Jeremias era um vaso de misericórdia. Ele entregou as profecias, mas depois que ele viu Israel sendo destruída, ele começou a se lamentar, escreveu o livro de lamentações. Senhor, quem era esta cidade? Me perseguiram, me jogaram no calabouço, me jogaram na cisterna, me lançaram no pátio da prisão, na prisão do rei. Me bateram, me perseguiram, me humilharam. Mas hoje eu intercedo por este povo que vive um cativeiro na Babilônia. Olha a situação de Jerusalém. Ele começa a lamentar, começa a chorar, porque era um vaso de misericórdia. Entregava as profecias sim, mas também tinha misericórdia do povo de Israel, que era o seu povo, que era sangue do seu sangue e carne da sua carne. Então hoje também tem os vasos de misericórdia, que somos nós, preparados já dantes para a glória, que para a glória já dantes preparou desde o início, quando o Senhor nos chamou, nos formou no ventre da nossa mãe. O Senhor nos escolheu para morar na sua glória com Ele. Há aqueles que não foram escolhidos não, mas são chamados também. Que o Senhor disse: muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Então o Senhor tem a salvação para todos. Nem todos são escolhidos, não. Nem todos vão querer andar na porta estreita, no caminho estreito, no caminho apertado que conduz à salvação, não. Mas todos, se arrependerem e andarem conforme a palavra do Senhor, têm direito à salvação. Todos. O Senhor não faz acepção de pessoas, apesar que uns são chamados e outros escolhidos, mas Ele não faz acepção. O céu é para quem quer. O céu é para quem quer morar lá. É tomada à força, é com esforço, é perseverando até o fim para ser salvo, é sendo fiel até a morte para ganhar a coroa da vida. Como diz no último versículo aqui: ainda que o número dos de Israel, do povo de Israel, seja incontável como as estrelas do céu, que foi a promessa que o Senhor fez a Abraão, mas ele diz no final do versículo: somente o remanescente é quem será salvo, somente quem for fiel é quem será salvo, quem for fiel ao Senhor. Quem abrir mão das coisas desse mundo para agradar a Deus, esses serão salvos. Aleluia. E diz vai no versículo 24: os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. O Senhor chamou os judeus, sim, como eu falei ontem, no áudio de ontem, mas também chamou os gentios. Primeiro veio para os judeus. A palavra, Jesus veio para os judeus primeiro. Todas as coisas, as bênçãos de Abraão veio primeiro para os judeus, mas depois chegou até nós. Então o Senhor nos chamou também como vasos de misericórdia. Não é só os judeus que são. Os judeus, pelo contrário, a grande maioria não tem sido vasos de misericórdia.
vão se arrepender depois que Cristo vir buscar a sua igreja e levar para o céu. Eles vão se arrepender e se voltar para Deus. Mas até hoje não têm vivido conforme o Evangelho de Cristo. Eles não aceitam Cristo como seu Salvador. Mas a palavra do Senhor veio para nós também. Isso que o apóstolo Paulo perguntou. Os quais somos nós, a quem também chamou não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios? Aleluia. Na verdade, a pergunta se inicia no versículo 21. Não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? E no final da pergunta se encerra, e a pergunta se encerra no versículo 24. São 4 versículos em uma pergunta só. Os quais somos nós, os vasos de misericórdia, a quem também chamou não só dentre os gentios, mas também dentre os judeus. Não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Aleluia. Os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios, e vice-versa. Mas primeiro o Senhor veio para os judeus, depois para nós gentios, que hoje também somos vasos de misericórdia, pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que usou os seus servos e que trouxe a sua palavra até nós também, por meio dos seus servos e por meio, em primeiro lugar, por meio do Espírito Santo. O Espírito Santo usou o apóstolo Paulo. O Espírito Santo é quem revela para nós as coisas. Hoje o apóstolo Paulo não está mais aqui na terra, mas o Espírito Santo continua a falar conosco através da palavra de Deus e através das revelações. Então, tudo quem fez abaixo de Jesus foi o Espírito Santo, depois seus apóstolos. Aleluia. Em primeiro lugar, Jesus, depois o Espírito Santo, depois os seus apóstolos, que tem feito a palavra chegar até nós servos do Senhor. Aleluia. Como também dizem Oséias, chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. Nós não éramos povo de Deus, não éramos o povo amado. Mas hoje nós somos, como a palavra do Senhor que diz, que um dia ele chamaria de meu povo aquele que não era meu povo, e de amada aquela que não era amada. Hoje nós somos, sim, como a palavra do Senhor fala. Hoje ele nos chama. Está repreendido em nome de Jesus Cristo. Hoje ele nos chama de seu povo e de igreja amada dele. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E sucederá que no lugar em que lhes foi dito, vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Os gentios falavam, né? Talvez o apóstolo Pedro falava, vocês não é povo de Deus. Mas hoje, além de nos chamar de povo de Deus, ainda diz que nós somos filhos do Deus vivo. Assim como eles, nós somos povo de Deus e filhos do Deus vivo também pela graça e pelo sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário por mim e por você, para nós termos o direito hoje de sermos filhos do Deus vivo, de sermos filhos do Deus vivo e termos direito à salvação eterna lá no céu, morar com Cristo no céu, na glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Também Isaías clamava acerca de Israel, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente aqui será salvo. Tá vendo? Israel é incontável, como o Senhor prometeu a Abraão, mas só será salvo naquele dia aquele que for fiel, aquele que for remanescente, aquele que viver a palavra de Deus. Somente esse. Pode ser de Israel, pode ser de qualquer nação. Se não obedece a palavra, não será salvo. Mas se obedece, esse será salvo. Seja ele de Israel ou do Brasil, de qualquer nação. Se obedece a palavra do Senhor em tudo, na sã doutrina do corpo, da alma e do espírito, em todos os ensinamentos que o Senhor deixou para nós, nos mandamentos que o Senhor deixou para nós, se este ou esta obedece, esse será salvo. No grande dia que o Senhor está vindo para buscar a sua igreja. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.